Bom, pessoal, esse é um vídeo rápido aqui só para tirar algumas dúvidas e sintetizar, resumir um conteúdo que nós viemos estudando até agora a respeito de lista e de strings. Então a gente tem aqui uma lista, uma string e também nós vamos fazer várias operações com essa lista e com essa string, né? Algumas utilizando laços, outras utilizando os próprios métodos de listas e strings. Então é um vídeo rápido, tá? Eu só quero frisar aqui algumas coisas. Por exemplo, se eu quiser declarar uma lista ou string, eu posso utilizar essas coisas aqui, né? Deixa eu só ver se eu consigo aumentar a fonte. Pronto. Né? Então, se eu quiser declarar uma string, atribuição e a string, né? Entre aspas duplas ou aspas simples, lista igual, aí abre aqui e coloca cada elemento separado por vírgulas, né? E fecha também as chaves. E uma variável comum é só atribuição com valor, por exemplo. Bom, e se eu quisesse declarar uma lista ou string vazia? Lista vazia é assim, né? Abre e fecha, sem nada, e string vazia assim. Então se a gente digitar aqui, ó, no idle vai mostrar que é vazio. Se eu quiser adicionar um item na minha lista, lista.app, né? Se eu quiser aumentar o meu texto, é igual e o texto mesmo e o operador de concatenação, que é o mais. Tá? Isso aí, ABC. Se eu quiser consultar se existe um elemento na minha lista, como que eu posso fazer? Eu posso fazer o operador in, ou seja, eu coloco assim, sem em lista. Ele vai dar true se existe. Como eu adicionei aqui em cima, ele tem. Se eu digitar, ó, o lista tem só isso, né? Se eu colocar 200, vai dar false. Então eu posso fazer assim, ó. If sem em lista, print existe, né? Printou aqui, existe. Outra maneira de fazer é dessa forma aqui, ó, count. Lista.count sem maior ou igual a 1. O count ele vai retornar quantas vezes existe daquele elemento dentro da lista. Então, se pelo menos um existir, né? Ele imprime aqui existe. Outra coisa. Agora, e se eu tiver uma string e eu quero saber se existe tal caractere dentro da string? Por exemplo, se existe ABC dentro da minha string texto, né? Então vamos alterar o texto aqui agora. O texto agora vai ser banana. Se o ABC existe, ele vai imprimir existe. Não existe, então não imprimiu nada. If Ana existe, no meu texto banana, print existe Ana. Pronto, deu true, né? Existe Ana, porque se a gente coloca assim, Ana em texto, ele vai falar true. Agora se eu falar kkkk em texto, vai falar false, não existe. Mesma coisa com a função count. Eu posso usar texto.count, Ana, texto.count, kkkk. Posso usar também para um caractere só, count A. Banana tem 3 As, então 3. Outra coisa agora, se eu quisesse processar, né, essa string, cada caractere dessa string, como que eu faria, né? É um laço, né? Utilizando for, então eu quero processar cada um dos elementos dessa string. Então eu faço assim range, o for e dentro desse range, o len, que é o comprimento da string, coloco a string aqui dentro. Print. Na posição, aí eu posso até colocar aqui, né? Na posição i, eu tenho o caractere tal. Ó, então na posição 0, B, na posição 1A e assim por diante, né? Até da banana. Então isso daqui é importante. Como a gente processar cada posição de uma string. Agora, e se eu quiser processar cada item de uma lista? É bem parecido.
For in range len, que é o comprimento da lista. Dois pontos, print o item de índice. Aí vamos pôr aqui, né, str para converter para string, tudo, concatena. E é igual a, vamos pôr assim, igual, né, str lista aí para converter o item para string. E aqui eu estou acessando o item daquele índice, entendeu? Com lista, abre chaves e o índice. Então, o item do índice 0 é 100, porque minha lista só tem um item, né? Vamos por até encher um pouco mais aqui. Vamos por item 2 e por o item 3. Agora a nossa lista tem 100, 2 e 3. E aí a gente pode executar o mesmo código. Olha só como que fica, né? Processou cada item da lista. Então, é fazendo um for, né? E in range len lista. Isso aqui tem que decorar, tá, pessoal? Não tem outro jeito. Fixa bem isso aqui, escreve e reescrevam até memorizar essa sintaxe. Agora, e se eu quiser alterar um item de uma lista? Né? Eu quero, eu vou alterar só os itens que forem pares, só os itens que forem ímpares, só os itens que forem números primos, enfim. Só os itens que forem menores que um certo valor, eu preciso fazer assim, né? For i in range, e aqui é a lista. E aí eu posso alterar, por exemplo, fazer if lista e se for um múltiplo de 3, então eu vou multiplicar aquele valor por 1000. Tá certo? Vou multiplicar o valor por 1000 e salvar nele mesmo. Tá? Esse aqui está dentro desse if aqui, se for múltiplo de 3. Ah, desculpa. Esse código não está bem certo não. Quer ver? Ó? Lista acabou aumentando aqui, por causa que eu esqueci do igual a 0, né? Então vamos arrumar isso aqui. Lista é 100, 2 e 3, né? Como estava ali. Aí a gente faz len lista, if lista divisão por 3 igual a 0. Aí sim entra aqui, né? E a gente multiplica por 1000 o valor e salva nele mesmo. Isso aqui é equivalente a isso aqui, tá, pessoal? Isso aqui já é sintaxe de 3, 5 aulas atrás, né? Vamos ver o efeito que deu? Exatamente, o que é múltiplo de 3 multiplicou por 1000, né? Exatamente. Então, dessa forma, a gente processa um item por vez e pode alterar o item da lista, né? É só acessar com o índice, range lista, e aí alterar dessa forma. Removendo um item da lista. Bom, a princípio a gente pode tentar remover um item da lista dessa forma, olha só. Mas está errado, tá, pessoal? Imagina esse código aqui, ó. Esse código aqui é como se fosse assim. Eu quero remover um item da lista. Se o item for do índice 1, eu vou remover ele aqui, né? E aqui é só um print nos valores da lista. Esse código vai dar um erro, que é o que? Aqui, ó. Erro fora do range, né? Fora do alcance. Porque quando você remove um item aqui, a sua lista que antes tinha 3 posições, ela passa a ter só 2, né? Por exemplo. Então, quando removeu aqui nesse remove, a lista passou a ter só 2 posições. E esse range len aqui, ele foi pego da primeira iteração. Ou seja, na primeira iteração, antes de iniciar o laço, a gente tinha 3 posições. Como a gente removeu aqui enquanto estava processando dentro do laço, a lista só vai ter 2. Só vai ter 2 itens agora. Mas como ele tinha fixado aqui o valor de 3 itens, ele vai tentar acessar a posição da terceiro item, né? Mas esse terceiro item não existe mais, então causa esse erro. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma cópia da lista
e iterar sobre essa cópia da lista e aí sim remover o item da lista original. Por exemplo, esse código aqui. Por exemplo, for item i. Aí aqui a gente faz uma cópia, lista.copy. Aí aqui sim a gente pergunta, por exemplo, se o item for resto de divisão por 3, divisível por 3, né? Aí a gente vai remover esse item da lista original. Então perceba, a gente está processando, passando pela lista cópia, tá? Lista.copy. Aqui ele criou uma cópia e nós estamos processando a cópia. E quando nós formos remover, aí sim nós removemos da lista original. Original.remove. Aí não vai dar erro nenhum e nós removemos o item de 3000. Deu para entender? Se não deu, tenta de novo, olha só. Lista 1, 2, 3. O único divisível por 3 é o 3. Nós podemos fazer uma cópia dessa lista. Por exemplo, lista 2, dessa maneira aqui, .copy. É uma cópia rasa, né? Uma cópia que tem todos os elementos da lista. Aí a gente processa dessa forma. Item in lista 2. Entendeu? Estamos passando pela cópia. É a mesma coisa que a gente fez aqui em cima. Dessa vez eu criei a variável lista 2. If item divisível por 3. Aí sim eu vou remover da lista e não da lista 2, da lista original. Remove item. Então aí removeu da lista 2, da lista original, ó, tá vendo? A lista 2 continua a mesma coisa. É a lista antiga. Foi uma lista de cópia, né? Então essa é a maneira que a gente pode remover corretamente os itens de uma lista, tá bom? Outra coisa, e se nós quisermos remover itens, caracteres de nossa string? Então nós temos aqui texto, né? Se nós quisermos remover todas as letras A, como que a gente faz? Texto, ponto, replace. Aqui está remove, é replace aqui na verdade, tá? Que eu dei Ctrl C, Ctrl V ali e esqueci. Então é replace na string, troca o Azinho por nada. Então olha só como fica BNN, né? Removemos todos os As. Então isso aqui ele cria uma nova string com exatamente isso aí. E se você quiser alterar o texto, aí você tem que fazer assim, ó, texto ponto igual, né? Texto.replace. Aí sim a gente alterou ela. Tá joia? Então essa é a maneira que a gente pode alterar para remover todos os caracteres de um determinado tipo. Ah, e se eu quiser alterar todos os caracteres? Bom, aí é diferente. Aí você tem o texto aqui, né? BNN, por exemplo. Vamos trocar a letra N pela letra Z. Olha só como fica, BZZ. Porque agora isso aqui é substituir, né? Substituir N por Z. E aqui em cima, para apagar, eu apenas substituir ele por nada, né? Isso aí. Também dá para você utilizar para coisas mais completas. Por exemplo, BZ. Substitui BZ por abacaxi. Vamos por assim, né? Tudo maiúsculo. Então, cada vez que aparecer BZ, ele vai substituir por abacaxi. Olha só como fica. Abacaxi, Z, né? Só substituir aqui. Tá joia? Então, esse é o função replace. Agora, vamos dizer assim que a gente quer processar junto do laço uma string e remover apenas um caractere específico. A gente quer remover apenas a primeira ocorrência do caractere azão. Então vamos colocar assim. A nossa string é mmm azão ccc. Certo? E a gente quer remover apenas a primeira ocorrência desse caractere. Vamos até alterar um pouco essa string. Colocar assim. Pronto. Repara que tem 3 azões nesse texto. Né? Tem aqui do meio, do primeiro e depois uns lá no final. Então a gente quer remover apenas um caractere específico desse texto. A gente quer remover o primeiro azão do texto. O código pode ser esse aqui. Ó. O que esse código está fazendo? Vamos iterar os índices do comprimento da string texto. Se esse item for igual ao azão, o que eu entro aqui nesse if e faço texto recebe texto até a posição
do início, esse aqui é o operador de fatiamento, né? Vai pegar uma substring que vai do início da string texto até a posição i-1, isso é o que faz aqui, e aqui ele pega da posição i mais 1 até o final, ou seja, só não está pegando a posição i, né? Então ele pega o início e concatena com o final, só que pulando uma posição i. O que isso vai acontecer? E depois armazena em texto. Portanto, nós vamos não ter somente o primeiro asão, o resto continua, inclusive esses asões no final. Então essa é a maneira como nós removemos apenas um caractere específico da string. Agora mais uma coisa que nós podemos querer e se nós temos uma lista ou uma string e nós queremos obter o primeiro caractere ou o primeiro item dessa lista e o último. Então a gente pode fazer assim, primeiro igual a texto 0, né? Olha aqui, é um mzinho. Último igual a texto, aí pega o comprimento do texto, menos 1, que vai dar a última posição. Último, asão. Um erro comum é fazer o seguinte, texto, len texto. Só que isso aqui vai dar fora de alcance, porque vai da posição 0 até n-1, onde n é o len, né? Onde n é o comprimento, tá bom? Então, só para frisar, é sempre assim, texto, menos 1, para alcançar o último caractere. Mesma coisa com uma lista. Vamos, primeiro item da lista vai ser, só lembrando qual é a nossa lista. Nossa lista é 1, 2. Vamos por assim, 1, 2, 3. Então, o primeiro item da lista a gente obtém com lista posição 0. E o último item, qual que é? Mesma ideia, len lista, menos 1. Então, primeiro item e último item, isso aí, 1 e 3. Tá certo? E agora, se a gente tivesse uma lista bem mais comprida, vamos supor assim, né? Uma lista muito comprida. Opa, esqueci o operador de atribuição aqui. Lista igual isso aqui. E você quisesse dividir essa lista em dois pedaços, né? O primeiro pedaço da lista e o segundo pedaço. Primeira metade e a segunda metade. Então você poderia fazer assim, ó, parte 1 é igual a lista que vai de 0, né, o operador de fatiamento aqui, de 0 até o tamanho da lista, dividido por 2, divisão inteira. E a parte 2 é uma lista que vai justamente desse que parou aí em cima, né, até o final. O final eu posso omitir aqui que vai pegar até o final, tá? Então fica assim, parte 1, parte 2. Né? A nossa lista que era isso aqui, até 4, depois 90 tal, 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 né? Como tem um número ímpar, nunca vai dar as duas partes de mesma quantidade, né? Matematicamente impossível, né? Mas repartiu quase que na metade aqui, né? Bem, pessoal, com strings é a mesma coisa, né? Façam esse exercício aqui com string também. E aqui são propostos alguns exercícios rápidos para fixação desse conteúdo, tá certo? Primeiro exercício, encontrar o menor valor de uma lista. Então, você tem uma lista aqui, de exemplo, tenta encontrar o menor valor dele. Como que seria o código para encontrar o menor? Tente fazer os exercícios 1 e 2. O 2 é encontrar o menor dígito de uma string. Ou seja, dígitos de 0 a 9, né? Dentro dessa string encontra o menor dígito. Por exemplo, se tiver o 0 é o 0, se não tiver o 0 é o 1, se não tiver o 1 é o 2 e assim por diante. Né? O menor caractere de dígito, né? Menor caractere numérico. Então tentem fazer esses dois, pausem o vídeo, né? Eu vou continuar aqui com o gabarito. Bom, então do gabarito do exercício 1, né? Vamos por aqui. Gabi exercício 1, bem rapidinho. Então a nossa lista é isso aqui. E aí a gente quer encontrar um menor. Bom, é bem fácil. Item em lista. Primeiro a gente chama aqui o menor. Vamos supor que o menor é o primeiro valor, tá certo? E aí a gente corrige aqui embaixo, né? Funciona assim: for item em lista, if item menor do que a variável menor,
aí a gente atualiza o menor com aquele determinado item. Simples assim. E aqui embaixo em print menor. Sete. Pronto, 7 realmente é o menor da lista. Isso aí. Agora vamos fazer o segundo exercício, que é aqui esse de exercício 2. Você tem um texto. Hoje eu acordei às 8h35 minutos, 8 horas e 35 minutos, e vamos encontrar o menor dígito, né, o menor caractere de dígito de uma string. Então vamos processar cada item, né? Cada item ou cada caractere dessa string. Para isso vamos fazer assim, for caractere em texto. Também poderia fazer in range, também poderia, então vou até fazer esse aqui para a gente aprender. Texto, né? E in range de texto. Aqui dentro eu pergunto if texto i é menor ou igual a 9. Ele tem que estar dentro desse intervalo para ele ser um dígito, entendeu? Isso aqui é uma comparação lexicográfica de acordo com a tabela ASCII. Para quem ficou em dúvida disso, o que é isso? Olha de novo a aula de strings. Esse if aqui pega todos os dígitos, né? Vou até mostrar para vocês. Achei um dígito, né? Mostrar aqui para vocês como funciona. Pronto. Rodando aqui, ó. Achei um dígito 8, 3 e 5, né? Então ele capturou cada um dos dígitos, ele entrou aqui. Por quê? Esse for aqui, lembrando, ele pega um caractere por vez da string, né? Da esquerda para a direita. E se ele entrar aqui dentro do if, significa que ele é um dígito, porque ele está entre os dígitos 0 e 9 na ordem lexicográfica. Entrando aqui, achei um dígito, entra aqui, né? E imprime. Então tá, mas eu não quero achar o dígito, eu quero só obter o menor deles. Então vamos supor assim. Você pode supor que o menor é o 9, né? Porque menor do que ele não tem, ou maior do que ele não existe, né? Ou então você pode até fazer assim, ó. O menor tá vazio. O menor tá... vamos pôr assim, vazio. E aí você faz aqui assim, ó. If texto aqui, ele é um dígito, né? If menor. Então achei um dígito. Aí eu vou querer atribuir esse... Se ele for vazio, eu já ponho ele, entendeu? Logo de cara. Porque ele não pode ficar vazio, né? Aí aqui embaixo eu faço se menor do que texto i. Deu para entender esse código aqui? Olha só, pessoal. Esse if aqui é só para colocar alguma coisa dentro dessa variável menor, quando ela for vazia. Ele só entra... E esse if aqui é realmente para atualizar, obtendo o menor dos dígitos. Tá? Se menor for menor do que esse dígito aqui, atualiza a variável menor. Né? Desculpa, né? É o contrário. Se esse aqui for menor do que o menor dígito até então, atualiza ele. Isso, agora sim. E esse aqui é só para alterar o primeiro dígito, né, que a gente encontrar, a gente já coloca ele como sendo um menor. Porque aqui é vazio, é só a primeira vez que encontrar isso aqui. Então aqui, vamos imprimir menor dígito. Menor uma string. Menor dígito 3. Pronto, é realmente o menor dígito dessa string. Bom, com base nisso, os outros exercícios aqui são prosseguindo a partir dessa ideia, né? Qual que é o prosseguimento? 3. Fazer o exercício 2 e depois remover este valor, né? Encontrar o menor e remover da lista. 2. O exercício 4 é com o outro da string e remover este valor. Também tem aqui em cima como que a gente remove, né? A gente passou na aula. Então eu vou pôr esse código aqui na descrição do vídeo, tá certo?
e no AVA também vocês vão poder obter esse arquivo. E por fim, um exercício mais complexo aqui, esse poderia ser um item de prova, por exemplo, fazer o exercício 2 e além disso remover todos os outros dígitos exceto o menor. Ou seja, remover os outros dígitos aqui, né? Que seriam todos exceto o dígito 3. Tá certo, pessoal? Bom, então esse foi um vídeo rapidinho, só para sintetizar e resumir o que nós estamos estudando sobre listas, sobre strings e sobre laços. É bastante importante revisar isso aqui para a prova. Qualquer dúvidas, vão colocando lá no grupo do WhatsApp. Beleza? Valeu!